3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Tomando a palavra de Deus, olhando para as nossas vidas, olhando para o que está ao nosso redor, olhando para a igreja, olhando para o Senhor e buscando estar no centro da vontade de Deus. Foi assim que viveram nossos irmãos, os apóstolos, no início da igreja. Muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provas, mas a firmeza no Senhor e o estar alinhado com o Espírito Santo, com a vontade do Senhor, era a marca dos primeiros cristãos, prontos a dar a vida por Cristo. Estamos vendo que quando a igreja começou, ela se expandiu através de viagens missionárias. E Paulo, o apóstolo do Senhor, o apóstolo dos gentios, como era chamado, ele vai às cidades, passando uma por uma, levando o evangelho, depois retornando, confirmando, consolidando e fazendo com que a semente plantada pudesse germinar, crescer e frutificar. Sim, e no programa de hoje acompanharemos o pastor e apóstolo Paulo. Paulo ainda em Éfeso. Paulo em Éfeso. O que ele está fazendo? Por que ficou tanto tempo nesta cidade? E o que aconteceu de tão importante em Éfeso? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus, pronto para ouvir a sua voz e ser ensinado por Ele, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que Paulo ainda está em Éfeso, nesta cidade onde tanta coisa já aconteceu aqui com a sua equipe, mas nós vamos ver que houve um momento muito sério, um momento em que durante a estada de Paulo ali na cidade de Éfeso, houve um tumulto geral, um tumulto em toda a cidade que veio complicar para Paulo, através de um ourives chamado Demétrio. O que esse ourives fez? O que há de importante na fala deste homem em relação a Paulo? Vamos ver. Abra sua Bíblia em Atos 19, vamos ler dos versos 23 ao 27. Diz assim: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Bem, aqui está o apóstolo Paulo pregando na cidade de Éfeso. Aqui estão as pessoas se convertendo e muitas pessoas que estavam ligadas às artes mágicas, à magia negra, à feitiçaria, se converteram, trouxeram seus livros de magia, seus livros de satanismo e colocaram na praça e fizeram uma fogueira. Eram livros caríssimos. E Paulo está fazendo algo ali, ou melhor, o Evangelho, está fazendo uma limpeza na cidade. Muitos convertidos. Então, esse ourives, chamado Demétrio, ele reúne os outros
ourives, ele reúne com outros artesãos, com outros que mexem com a confecção de deuses. Ele fazia nichos da deusa Diana, fazia oratórios com imagem dessa deusa. Diana, a Diana dos Efésios, era a deusa caçadora, era estimada. Eles diziam que a imagem dela havia caído do céu. Era uma pedra, gente, era um meteorito, uma pedra negra, coisa mais sem lógica, mais sem graça. Mas eles diziam que a imagem caiu do céu e adoravam aquela imagem que caiu do céu. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, no 2º mandamento, que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem do que há na terra, imagem de pessoas, de homens, de animais, nem do que há no céu, de anjos, de arcanjos ou do próprio Deus. Não devemos fazer e nos inclinar e prestar culto a estas imagens. Isso é lei, é o Senhor nos dizendo, não farás para ti, não farás. Porque as pessoas começam, elas se confundem. E a imagem, ela não traduz a realidade. E a palavra de Deus nos fala que o inimigo aproveita. Se não é Deus, se não é a vontade de Deus, se não é o certo, então é o errado. Se não é Deus, são as trevas. Por isso, não farás para ti imagens. Sei que tem muita gente que tem imagens de escultura em casa, imagens de escultura nos templos, mas o Senhor diz, não farás. E essa deusa Diana tinha essa imagem, que era um meteorito, que era algo que não tinha beleza alguma, mas era adorado, reverenciado. E Demétrio, junto com outros ourives, junto com outros artesãos, faziam nichos de prata e vendiam e tinham muito lucro com a venda dessas imagens e desses nichos. E ele disse, olha, esse Paulo está pregando aí que não é Deus o que é feito de prata, de ouro, de pedra, de bronze, que isso não são deuses, que o Deus verdadeiro não está ali nessas imagens e não são deuses os que são feitos pelas mãos humanas. Então nós corremos risco de a nossa profissão cair em descrédito. Corremos até o risco do nosso templo, a grande deusa Diana, ser tida como uma mentira. E então, o que vai ser da nossa cidade? O que vai ser da nossa profissão? Então, no versículo 28, vemos a deusa Diana dos Efésios. Está escrito, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Quando o povo da cidade de Éfeso ouviu isso, a cidade, o movimento, o turismo da cidade era todo em volta daquele grande templo. Eu estive ali na Turquia, na cidade de Éfeso, nas ruínas de Éfeso. E lá naquelas ruínas, coisas muito bonitas, as construções, a gente aprende tanto. É um grande sítio arqueológico maravilhoso. E lá também reconstituíram e reconstruíram o grande teatro de Éfeso. Um anfiteatro romano, não é? Com as arquibancadas, do mesmo jeitinho, foi restaurado. Eles disseram, olha, a nossa cidade vai perder o seu ganho. Eles estavam olhando o dinheiro. Muita gente vem aqui para adorar a Diana. Muita gente vem aqui e leva lembranças da cidade, leva os nichos de prata, leva as imagens de Diana. Muitas pessoas vêm aqui, o que vai ser da nossa cidade? O que vai ser da nossa profissão? Nós vamos cair em descrédito. Olha, o Evangelho, ele é contra a cultura. O Evangelho, ele não chega abraçando a cultura e dizendo, pode continuar, não tem problema. Como, por exemplo, William Carey, os missionários ali na Índia,
na Índia, quando viram que morria o homem, o seu corpo seria cremado, e eles então queimavam a viúva viva junto com o marido. Era a cultura deles, mas uma cultura errada. Aqui no Brasil, índios, se nascem gêmeos, 2 crianças, eles enterram uma viva para ficar só com a outra, como se gêmeos fosse uma maldição. Na África, se nasce uma criança albina, branquinha, ela é morta, ela é enterrada viva. É a cultura errada. É contra os direitos humanos, né, da vida, contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus. Então, onde o Evangelho chega, a cultura tem de ser mudada. A cultura errada. Aquela cultura que vai contra os princípios para os quais Deus nos criou. Porque tem muita coisa que não é de Deus. Muita coisa na cultura que são coisas malignas e perversas. Então, esse Demétrio reúne toda a cidade e diz, olha, a nossa deusa vai cair em descrédito. E a multidão começou com muita raiva. A multidão e aqueles ourives começaram a dizer, grande a Diana dos Efésios. Olha aí, Atos 19, 29 a 32, a confusão na cidade de Éfeso, com essa reunião dos ourives. Está escrito assim, foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Houve, então, aquela reunião ali em Éfeso, ali naquele teatro, e os ourives começaram a gritar, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. A multidão veio, ouviu e começou aquela confusão. O que está acontecendo? O que foi? E nem sabiam direito o que estava acontecendo. E aquela confusão começaram a gritar ali no teatro, que grande é a Diana dos Efésios. E nós vamos ver que Paulo, ele gostaria de ir lá no teatro, ele queria ir, ele queria se apresentar, ele queria falar, mas os discípulos disseram, não vá, Paulo. Eles conheciam bem o que poderia acontecer com Paulo. E aqui diz que muitos asiarcas, esses asiarcas eram nobres, eram pessoas influentes, eram governantes ali da cidade também, que eram já cristãos. E disseram para Paulo, não vá. Então, não permitem que Alexandre fale à multidão. Vamos ver quem é esse Alexandre? Versos 33 e 34 nos dizem o seguinte, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Ali no meio daquela multidão, eles queriam encontrar alguém para levar toda a culpa, para dissolver aquela confusão, para acertar aquela situação, e pegaram Alexandre, que era um cristão, era um convertido ao Evangelho. E pegam Alexandre, e quando ele vai falar, eles reconheceram que ele era um judeu. Como reconheceram que era um judeu? Pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de ser, pela sua aparência, sabiam que era um judeu. E
ali nas nações, ali entre o Império Romano, os judeus eram tolerados, mas eles sabiam que os judeus não faziam imagens de escultura. Os judeus, o seu Deus era o Deus invisível, era o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que é espírito, é o Deus que não se podia reproduzir a sua imagem em esculturas. Então, quando viram que Alexandre era um judeu, não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. E começaram por quase 2 horas. Gente, 5 minutos é muito tempo, 10 minutos é muito tempo, meia hora é muito tempo, 1 hora é muito tempo. Imagina 2 horas. O povo gritando no teatro, grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios. Imagina 2 horas. Eles estavam ali atestando a sua fé, eles estavam ali gritando em quem eles criam. A mitologia é uma coisa assim tão difícil de poder entregar a vida. É só mesmo a cegueira espiritual. Nós sabemos que não há uma religião como o cristianismo, em que Deus, Criador de todas as coisas, enviou ao mundo o seu Filho, o seu único Filho, o seu unigênito, o seu Filho perfeito, santo, onipotente, onipresente, onisciente, o seu Filho que esteve na criação de todas as coisas do mundo como o Verbo de Deus. O Pai entrega o seu Filho para vir ao mundo. Depois que o Senhor criou esse universo, criou a terra, criou os céus, criou os animais, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deu ao homem o privilégio de poder escolher, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher servir a Deus ou não, obedecer a Deus ou não. E Deus coloca diante dele uma prova, um teste. Não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, morrerás. E o homem falhou, e comeu, e a morte veio. Então Deus enviou o seu Filho, a nossa semelhança, como o homem, o Filho do homem. Deus o enviou para vir e morrer na cruz do Calvário, de maneira injusta, um júri injusto, uma condenação injusta, que a própria lei romana, Pilatos lavou as mãos e disse: eu estou livre do sangue deste homem, não vejo nele crime algum que mereça a morte. E então Jesus, com pureza, inocência, sem pecado, deu a sua vida por nós ali. Derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados, lavados neste sangue e nos tornarmos filhos de Deus quando cremos nesta verdade. O Evangelho é tão lindo, o Evangelho é racional, o Evangelho é tão puro, é tão maravilhoso, mas quantas pessoas estão como os habitantes de Éfeso, estão completamente cegos, não enxergando a realidade e não deixaram Alexandre falar, e por quase 2 horas, ou por 2 horas, gritaram: grande a Diana dos Efésios. E aquela confusão toda, então veio a palavra do escrivão de Éfeso, alguém que fazia os processos, os júris. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 35 a 41, diz assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos,
nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Bem, ali estavam as pessoas gritando, grande a Diana dos Efésios, por quase 2 horas, ou por 2 horas, é muito tempo, aquele barulho, aquilo que ia longe, aquele som ali do teatro. Então o escrivão, ele diz, olhe bem o que nós estamos fazendo. Todo mundo sabe que Éfeso é guardiã, esta cidade, da imagem que caiu de Júpiter. Nós somos aqueles que estamos aqui com o grande templo da grande deusa Diana. Todos sabem disso. Agora, se os ourives têm alguma coisa, alguma queixa para apresentar, nós temos os procônsules, nós temos quem vai julgar a causa deles. Mas do jeito que nós estamos aqui, o próprio governo romano pode vir e achar que a gente está arrumando confusão e virá mais confusão por aí. Vamos dissolver esta assembleia. Éfeso, então, era uma cidade como muitas outras hoje. São cidades onde se concentram cultos idólatras. Cultos com imagens de escultura, cultos com cegueira espiritual. E quando o Evangelho chega, a luz do Senhor chega, o Senhor mostra que Deus não é absolutamente o que é feito por mãos humanas. Deus é Espírito, eterno, imortal, pessoal. Deus é o nosso Criador, onipotente, onipresente, onisciente. Todo poder Ele tem em suas mãos. Deus é o Criador, Ele é grande, Ele é maior do que todas as coisas criadas, do que todo o universo que foi feito. Se eles estavam achando que a sua deusa era um meteoro, era uma imagem que caiu de Júpiter, imagina quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é o Deus único e verdadeiro, que criou os céus e a terra, que criou todas as coisas, que fez o universo. Então, não tem como contrapor a palavra de Deus. Só tem como odiar e perseguir. E quem faz isso? Aqueles que estão ainda em trevas. Paulo e os seus discípulos iam de cidade em cidade, anunciando quem é Jesus, anunciando o perdão dos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Você já conhece Jesus? Conhece a luz desse mundo? E você está na luz com o seu nome registrado no livro da vida? Amém. Se não, vamos orar agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe, entregando sua vida a Jesus. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Te dou a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho, coloco em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados. São tantos. Perdoa-me. Lava-me com o sangue de Jesus. Lava minha mente, meu coração, meus lábios, meus olhos, meus ouvidos. Lava todo o meu ser. Purifica-me de todo pecado e dá-me uma vida nova a partir de hoje. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu todos os dias da minha vida. Recebe-me, Jesus.
Neste nome precioso é que eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Tome a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore. Vem se reunir na igreja do Senhor. Seja um cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.